Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. No domingo passado nós ministramos generosidade é um ato de servir. Hoje estaremos compartilhando formas de demonstrar essa generosidade. Todos abriram a palavra, amém? Glória a Deus. Lucas 10, versículo 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvi-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas do que minha irmã tenha deixado, que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, e uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? O tema desta palavra é formas de demonstrar generosidade. A generosidade é um ato, é uma expressão, é uma atitude de demonstrar bondade. A Bíblia é repleta de ensinamentos que nos incentiva, nos motiva a sermos pessoas que tenham atos de generosidade. Mas atos esses que sejam manifestados, não sejam apenas pensamentos, desejos que apenas são construídos em nossos corações, mas não são verbalizados, não são materializados. E nós vemos no próprio Jesus, como nós citamos a semana passada, que Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Um ato de bondade, de generosidade, é servir o próximo. E servir em quê? Nas necessidades que o seu próximo esteja passando. Até mesmo num ato de você estender as mãos, ajudar uma pessoa que está com dificuldade de caminhar. Até mesmo um ato de você dar um copo de água para alguém. Até mesmo um ato de você dar um tempo para ouvir ali os desabafos que aquela pessoa possa estar fazendo. Então tem inúmeras formas de eu poder ser instrumento de Deus para aliviar a dor do próximo. Mas hoje nós vamos estar falando dentro desses personagens que o texto nos fala. São dois personagens, embora são irmãs, que vieram da mesma família, mas tinham posturas, pensamentos e atitudes diferentes. Ali vemos também o próprio Jesus, que comoveu o coração dele por esta família. E é uma família que Jesus gostava de estar com ela. Quantos aqui gostariam de receber Jesus na sua casa? Meu querido, como é importante. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A Bíblia é cheia de princípios que nos instrui, nos ensina que se eu quero ser honrado, o que eu preciso fazer primeiramente? Honrar. Se eu quero ser respeitado, primeiramente eu tenho que respeitar. A Bíblia fala no livro de Gálatas sobre a lei da semeadura. E ali então, meus queridos, eu tendo consciência das leis e me propondo a respondê-las, a fazer, praticá-las, eu vou então receber as bênçãos devido a atitudes que eu estou fazendo. Jesus estava em Betânia,
E Jesus então, ao chegar na casa de Maria, que provavelmente ela poderia ser a irmã mais velha, e também dona da casa, mas junto com Maria estava a sua irmã, aliás, Maria não, Marta, era a irmã mais velha, junto com Marta tinha a sua irmã mais nova, que era Maria, e tinha também o seu irmão Lázaro. Ali então, quando Jesus chega para estar na casa de Marta, Marta rapidinho correu preparar um ambiente, uma refeição preciosa, porque estava na casa dela. Alguém muito importante, alguém muito nobre, alguém que merecia realmente uma hospitalidade de honra. E Maria então, decidiu então preparar um ambiente, preparar uma alimentação preciosa para o hóspede, tentando assim, através deste ato, demonstrar generosidade, demonstrar honra, respeito por aquele homem tão importante, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Porque quando a gente olha o texto, a gente de repente não conhecer muito a Escritura, não se aprofundar um pouco mais, muitas vezes a gente só vê a Maria como aquela Maria reclamona. Chegou alguém para almoçar na minha casa, não avisou. Ou muitas vezes por não conhecer todo o contexto da história, lembrando meus irmãos que Jesus, ele era mestre. E aonde ele ia, e os convidados juntos. Aonde Jesus entrava mais uma pessoa. Não apenas uma. Entrava mais 12. Entrava então Jesus e mais 12. Então dando 13 pessoas, além dos moradores daquela casa. Falando nisso, meus queridos e queridas, aqueles que têm o hábito de fazer as alimentações, sabem que fazer o alimento para 1, 2, 3 pessoas é uma coisa, mas para aumentar ou triplicar, dá mais trabalho. Dá ou não dá? E Marta, diante da presença de Jesus, junto com Jesus estava mais os 12 discípulos. Ela focou então no trabalho da preparação do alimento, da ornamentação da casa, com os cuidados que ela fazia e até mesmo do comprometimento, pois era a casa dela. E ela não teria como terceirizar aquilo. E ela, tomando então dessa responsabilidade, correu e se envolveu muito nas atividades para poder dar a Jesus ali algo segundo a honra que lhe era devido. E a Bíblia aqui nos diz que o primeiro ponto que eu gostaria, que Marta teve uma atitude louvável. Ela tinha uma atitude de hospedar com honra. Algum tempo atrás, nós começamos a realizar um projeto de lares de paz. E a orientação era dada, quando as pessoas recebessem você no seu lar, você levantava a sua mãozinha como homem, mulher de Deus e diria, haja paz nesta casa. Como é bom você ser bem recebido na casa de alguém, sim ou não? Então Maria ali fez tudo aquilo que estava no seu alcance para hospedar com qualidade, com respeito, a pessoa que era Jesus. E o primeiro ponto que eu gostaria então de focar, ter este coração. Porque, meus queridos, quando você hospeda bem, você pode estar hospedando um anjo do Senhor. Quando você hospeda com alegria, com gratidão, com atitudes corretas, e você, meus queridos, está fazendo isso como a Deus.
Mas Maria, diante das tarefas ali da casa, ela se envolveu tanto com as tarefas da casa, que ela se perdeu. Diante de tantas tarefas que ela tinha, o jugo das responsabilidades que ela estava sobre ela, a ponto de um momento ali, ela perder aquela essência, ela perder aquela atitude tão louvável de hospedeira, de um mestre, de Jesus de Nazaré, que ela, ao ponto dela se agitar, de tal forma, que ela ficou estressada. Mesmo ela tendo uma boa intenção, tendo um desejo de agradar a Jesus, mas ali, segundo os historiadores, ela então fez aquilo com uma motivação incorreta. Segundo os historiadores, ela então define, ela demonstra aquela atitude e se perde nas suas emoções, fazendo um sacrifício que não teve condições emocionais de ter o controle. No Talmud judaico, diz que quando alguém oferece uma refeição e dá de beber a alguém, ele está ofertando honra e um ato de sacrifício. Talvez você possa ter lido, provavelmente algumas vezes, esse texto, e você lembra, associa ali Marta, aquela mulher prestativa, aquela mulher que hospeda, aquela mulher que quer fazer uma boa refeição para agradar o convidado. Mas, meus queridos, mas logo em seguida, Marta toma uma decisão ou uma atitude que não foi nada louvável. Porque a Bíblia diz, meus queridos, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Quando nós fazemos e procuramos expressar o amor de Deus que está em nossas vidas, porque é o nosso DNA, é algo que está no nosso coração, servir a Deus, servindo as pessoas, mas servindo a Deus. Nós precisamos ter o cuidado, para que nós não venhamos criar expectativas, em que as pessoas reconheçam tudo aquilo que eu estou fazendo, ou venha fazer. E aqui nós vemos algo que associa muitos com aqueles que se envolvem na obra, aqueles que querem prestar serviço até a Deus, mas quando os seus corações ainda não houveram ainda o discernimento, compreensão, fazem, e chega o momento que eles não dão conta, que eles se tornaram só fazedores de obras. Mas algo que, quando ali Marta, diante ali daquela situação, se envolveu, se embriagou tanto com o trabalho, que ela descuidou da importância de quem estava ali. Porque de repente, no segundo ponto, fala que Maria se agitou tanto, se estressou tanto, que Marta se estressou tanto, e se irritou tanto, que deu até uma bronca até no próprio Jesus. E ela está ali no texto, no versículo 40, ela diz: mestre, não te importas que eu esteja aqui, agitada, fazendo as coisas, e a minha irmã está aí ao seu lado? E ela ordena a Jesus, dá uma bronca: Jesus, mande que a Maria venha me ajudar. Você já viu aquela história? Faz com esta mão e desfaz com a outra. Alguém já viu isso? A Bíblia diz que tudo que eu fizer, alô, estão comigo ainda?
A Bíblia diz, tudo o que eu fizer, faça como a Ele. Amém? E Maria ali, estressada. Marta ali estressada diante daquela situação. Ela chama a atenção de Jesus para Jesus intervir, mediar ali aquele problema. E daí ela comete ali aquele erro de dar uma bronca a Jesus. E Jesus, quando ela deu essa bronca, ela estava cheio de um senso de expectativa que Jesus tomaria partido dela. Eu faço e não sou reconhecida. Diga para você, irmão, o servir é bom. Mas o servir a Deus é melhor. E aonde estava ali Maria? Maria estava aos pés de Jesus. Estava ali, prostrada. Eu fiquei tentando imaginar como é que estava Maria. Eu fico imaginando que ela estava assim, deslumbrando por os ensinamentos, que ela tinha fome, ela tinha sede, ela reconhecia Jesus como Senhor, ela reconhecia que Ele era enviado do Deus Pai, e ela não queria perder tempo com a bagunça da casa. Ela não queria perder tempo com a alimentação terrena. Ela queria usufruir de tudo. Então ela ficou ali prostrada aos pés de Jesus, ouvindo, desfrutando das revelações que Jesus estava passando a ela. Adorando. Há o texto que fala que ela aquedava-se aos pés de Jesus. Ela estava assentada aos pés de Jesus, numa atitude de humildade, focada apenas nele. Eu fico pensando, imaginando que ela ficava admirando, tomando todas as palavras que vinham, que saíam dos lábios de Jesus, que tinham o poder de curar a alma dela, que tinham o poder até mesmo de transformar situações que pudesse ela estar enfrentando. Então, ali, Maria contemplando o que Jesus falava, e para a tristeza de Marta, Jesus elogiou a atitude de Maria. Jesus honrou a atitude de Maria. Mas existem várias passagens na Bíblia que não foi apenas esta citação de Maria, que quando ela via Jesus, meu querido, o teu melhor lugar para estar com Jesus, o melhor lugar de eu e você se encontrar com Jesus, é estar nos pés dele, se submetendo. A Bíblia relata pelo menos 3 momentos onde Maria se encontra com Jesus. O segundo momento foi quando o seu irmão Lázaro morre. Marta encontra Jesus primeiramente, e logo desfere a Jesus dizendo, se tu estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde a ela, de forma até meio teológica, dizendo que no último dia todos estarão. Aí ela responde, nos últimos dias todos ressuscitarão. Mas Jesus não estava falando disso, Jesus estava falando de algo que ia acontecer dentro de poucos momentos. Jesus tem muita coisa para fazer na sua vida. Mas algo que nós precisamos entender,
aquietar o nosso coração e saber que Ele é Deus. A Bíblia diz que não devemos estar ansiosos por coisas algumas, mas que nós podemos e precisamos ter o nosso coração nele e honrá-lo. Então, ali, outro momento que antes de Jesus subir aos céus, ele vai, segundo os historiadores, vai fazer uma refeição na casa de Lázaro. E lá, Maria entra na festa, entra naquele momento de refeição e se joga aos pés de Jesus novamente. Maria aprendeu a desfrutar do melhor lugar. O lugar nos pés de Jesus, com humildade, com devoção, com atitude de honra, com expressões que louvam ao Senhor. E ali Maria, ela nos ensina o princípio de honra. Maria nos ensina a humildade. Maria nos ensina a verdadeira adoração, que Ele é melhor e maior que tudo. Quando Jesus então responde a Marta, Maria escolheu a boa parte, isso não lhe será tirado. Em que você se identifica? Com quem você se identifica? Com Marta ou Maria? Através aqui de Maria, do exemplo de Maria, o que Deus valoriza, o que Deus prioriza. A Bíblia mesmo fala em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas. O que Maria nos ensina através desse texto, Lucas nos fala a respeito de ter prioridades claras em nossos corações. E qual delas que você se identifica, com Marta ou com Maria? Eu fico imaginando Maria como uma contemplativa do Senhor. Contemplando, se identificando ali com tudo aquilo que ela poderia extrair naquela comunhão, naquela intensidade, naquele espírito de devoção, de humildade, de reconhecimento da pessoa que era Jesus. Eu quero lembrar você, meu querido, Jesus está aqui. Amém? Agora imagine Maria estando ali, vendo Jesus fisicamente. E eu fico imaginando nos dias de hoje, Ele é Espírito. E a Bíblia diz que importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que tem distraído, o que tem contribuído, tem afastado de você ter um coração generoso. Um coração carregado de bondade, de entender o que Ele pede para você. Com quem que você identifica? Eu tenho muitas coisas parecidas com a Marta. Que não foi uma, nem foi duas vezes que Deus chamou a atenção. A gente vai se tornando habilidoso, né, em fazer as coisas, pensando ou imaginando o que está fazendo para Deus. Eu lembro de uma ocasião que nós decidimos fazer um retiro, estava em cima, faltava poucos dias para fazer o retiro. E eu disse, nós vamos fazer, então eu peguei, corri, planejei as coisas, corri de um lado e para outro. Desafiei pessoas para estar participando e tal. Estava numa agitação, num 220 de um lado e para outro. Daí eu estava aqui na minha sala ali, escrevendo, o Espírito Santo disse, oi, estou aqui. E eu fiquei atento, daí ele disse, olha, você não quer minha ajuda? Simplesmente eu me prostrei ali e pedi perdão.
Porque muitas vezes a gente faz uma série de coisas que Deus não pediu para a gente fazer. Muitas vezes nós nos cansamos, nos envolvemos com situações estressantes, e ainda queremos dar a conta para Deus, lançar a duplicata de Deus pelos resultados que nós não recebemos. O próprio Jesus diz: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós como igreja, quando reunidos estamos, a pessoa mais importante é Jesus. Nós como igreja, nós temos, quando nos reunimos, o nosso foco, o nosso propósito é agradar a Deus e não pessoas. Nós como igreja, que iremos prestar um culto a Ele, devemos fazer de todo o coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, oferecendo a eles ofertas de sacrifício, de louvor a Ele. Nós, quando nos achegamos diante dEle, não é errado buscar fazer as coisas com excelência, mas desde que aquilo não roube a tua adoração verdadeira ao Senhor. Nós não devemos nos distrair com coisas secundárias, porque Deus é Espírito. E o nosso foco, o desafio nosso, é estar aos pés de Jesus prostrado, adorando, glorificando. Generosidade é bondade, é um ato de bondade. E vemos aqui dois quadros. Marta serve com as suas habilidades culinárias, com sua atitude de prestar serviço, de fazer coisas. Foi errado, é errado você fazer coisas? Não, meu querido. O errado foi Maria se embriagar com o serviço, a ponto de esquecer, ignorar quem é Jesus. E qual que é o ensinamento, qual que é o objetivo, qual que é o propósito desta palavra? Se algo que eu preciso guardar, é guardar no meu coração. Você fazer coisas que vai gerar estresse na sua vida. Você pode até fazer para Deus, mas se o teu coração não é um coração de adorador, se não tem uma consciência clara que você está ofertando a Deus, que você está servindo e servindo a Ele, não está servindo porque é a doutrina da igreja, não está servindo porque faz parte da religião, não está servindo como um peso, mas fazendo com alegria. Maria nos ensina então a ter um coração humilde, reconhecer Jesus acima de qualquer atividade, de qualquer obras, porque Ele é maior que tudo e que todas as coisas. Ele deixar todas as situações para estar com Ele. Davi, a Bíblia diz que ele era um grande guerreiro. Ele tinha inúmeras ocupações, mas ele não se permitia perder o foco de adoração ao Senhor. Ao contrário, Marta ficou frustrada, porque não teve o reconhecimento nem do próprio Jesus ainda. Jesus exorta Marta. Mas Maria, talvez no contexto de alguns, Maria era uma preguiçosa. Ela não fez nada, ela só ficou sentada ali, mas ela escolheu a boa parte, adorar ao Senhor. Você é convidado, meu querido, para estar
em adoração ao Senhor. E tudo que você fizer, faça com o coração generoso, expressando a bondade daquilo que Deus confiou a você. Que você venha ter o discernimento, a sabedoria para escolher a boa parte que lhe cabe. Não permita, meu querido, que nada roube o seu coração. Não permita que o seu trabalho, as suas buscas, não permita que os seus inúmeros envolvimentos com coisas venham roubar a tua intimidade com Deus. Como nós podemos aplicar nos dias de hoje esse aquedar-se de Maria? Estar em oração, desfrutar de um tempo maior de intimidade com Ele, aprender a gerenciar as emoções, a gerenciar padrões de comportamentos que querem tirar-nos o foco e guardarmos para desfrutarmos de uma experiência maravilhosa a cada dia com Jesus, crescendo em intimidade, crescendo em adoração. Você se identifica com Marta ou com Maria? O que nós vemos que aqueles que de alguma forma fizeram e por alguma situação foram se esfriando e talvez foram até se entristecendo, foram se amargurando e passaram a deixar de fazer. A pergunta é, meu querido, se você fez a Jesus, por que você não faz mais? Porque o dom é irrevogável. E o dom, ele cresce com a gente. Se eu fazia ontem, hoje eu vou fazer mais, amanhã eu vou fazer melhor. E é cada dia que eu vou praticando, eu vou ter, ou vai manifestar dentro do meu coração, se eu estou fazendo para Deus, ou se eu estou fazendo para buscar reconhecimento das pessoas. A Bíblia é tão cheia repleta de exemplos, e ela nos ensina tanto sobre eu ter um coração. O próprio Jesus diz que melhor é servir do que ser servido. Mas eu sabia para quem eu estou fazendo. Eu posso estar realizando algo para alguém, mas a minha recompensa vem no Senhor. Os historiadores compartilham que Marta estava tão estressada, tão magoada com as situações, as circunstâncias, que ela se deu no direito de levantar e pedir ali que já estava Jesus, para que Jesus defendesse. Mas Jesus não a defendeu. Jesus disse a ela: Marta, faça como Maria. Faça, mas em adoração. Porque, meus queridos, eu estava refletindo sobre esta mensagem a semana inteira. E é o que o Espírito do Senhor trouxe uma impressão no meu coração, que muitas pessoas se deixaram ser entristecido, amargurado. Deus não falhou. Eu até esses dias atrás eu comentei com alguém: Deus não deve nada a ninguém. Deus não te deve nada, meu querido. E mesmo que eu venha fazer muito, ainda eu estarei ainda em dívida. E a Bíblia diz que não deveis nada a ninguém, exceto o amor. Deus te deu ferramentas, Deus te deu dom, Deus te deu talento, para você expressar através disso a generosidade naquilo que Ele colocou nas suas mãos.
Mas Maria nos ensina o princípio de adoração, de o fazer, quer estando prostrado diante dele, ou fazendo algo, fazer a ele. O que o Espírito deseja, o que Jesus deseja que eu e você sejamos adoradores, quer através de serviços, ou quer através da prostrando-se diante dele, reconhecendo, honrando. E eu volto a perguntar: você tem sido como Marta? Ansiosa, preocupada? Apenas uma coisa ele te pede: que você o adore. Não se deixe se consumir por ativismo e perdendo a essência da verdadeira adoração que ele nos convidou e nos chamou para estarmos fazendo diante dele. Enquanto o louvor estará adorando ao Senhor, eu gostaria que você, se você percebe alguns comportamentos, algumas atitudes em você que talvez te geraram frustrações, talvez você não recebeu as expectativas que você tinha, Deus te convida a você escolher a boa parte. E a boa parte ninguém vai tirar de você. Maria recebeu a essência, ela demonstrou verdadeiramente, porque ela também serviu, mas serviu não apenas com atitudes, mas serviu com o coração correto. E se você, meu querido, se encaixa com Marta, eu gostaria, onde você está, coloque a sua mão sobre o seu coração e comece a orar. Pedir a Jesus que o seu coração tenha sabedoria, que não venha se achar injustiçado ou cobrar de outras. Se você faz a Deus, meu querido, quando você cobra de alguém, você está cobrando de Deus. Querido Pai, eu quero te adorar, eu quero te bendizer, quero te glorificar. Eu quero lhe pedir, Senhor, que a tua unção esteja sobre cada vida, sobre todos aqueles que se dispuseram, ó Deus, a ter um coração correto, a ter um coração generoso, um coração que honre e adore ao Senhor, quer através de atitudes, ou quer através orando, glorificando o teu santo nome. Assim, Senhor, que essa expressão, que essa atitude venha, Senhor, atrair outras pessoas a viver o evangelho verdadeiro, o evangelho simples, o evangelho que traz resultado, o evangelho que traz alegria de quanto mais eu fazer a ti e para ti seja a glória, para ti seja a honra, para ti seja o louvor. Assim te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus.